Mensagem de Billy Graham. Agora esta noite estive em um dilema sobre o que deveria falar. Mas também estava pensando esta manhã, quando acordei, o que faria se eu tivesse uma vida para viver novamente? O que eu faria se tivesse de viver de novo? Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 29, uma pequena frase que diz, o tempo é curto. E então também, no capítulo 12 de Eclesiastes, estas palavras, o capítulo 11, versículo 9. Alegra-te, ó jovem, na tua juventude, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda nos caminhos do teu coração e na vista dos teus olhos, mas sabe porque todas essas coisas, o julgamento chegará até você. Portanto, remova a tristeza do seu coração. Afaste o mal de sua carne, pois a infância e a juventude são muito curtas e são vaidades como uma bolha que estourou. Lembra-te agora do teu Criador nos dias da tua juventude, enquanto os dias maus não chegam, nem os anos se aproximam, quando dirás não tenho prazer neles. Haverá um tempo em que as coisas que você gosta agora você não terá nenhum prazer. Enquanto o sol ou a luz ou a lua ou as estrelas não escurecem, nem as nuvens voltarem depois da chuva, no dia em que os donos da casa tremem é quando uma pessoa envelhece e suas mãos, braços e pernas começaram a tremer e os homens fortes se curvarão e os moedores cessarão porque são poucos. Isso significa que os dentes se desgastam. É disso que ele está falando aqui. Vai chegar o dia em que os dentes vão ceder. E então, enquanto o sol ou a luz da lua e as estrelas não escurecem, e isso significa que seus olhos vão escurecendo à medida que a idade avança. Isso acontece com todo mundo. Você assiste na televisão pessoas que costumavam ser jovens estrelas de cinema e você os vê como eram há 30 anos. Hoje eles estão meio curvados e têm rugas e cabelos grisalhos. E tenho certeza de que você examinar sua boca, seus dentes estão desgastados. E se você for ao médico deles, descobrirá que a visão deles também não é boa quanto costumava ser. E quanto a você, você já pensou na sua vida assim? Eu me lembro de um dos membros de nossa equipe que morreu ano passado. O primeiro de nossa equipe original, Grady Wilson, foi para o Senhor. Que retorno glorioso ele teve. A última semana de sua vida é uma história maravilhosa por si só. E eu fui vê-lo. E cerca de 3 ou 4 semanas antes, eu o tinha visto antes e ele me contou uma coisa interessante. Ele disse, Billy Graham, ele disse, diga a eles como o tempo é curto. Quanto tempo ainda temos? Então pensei numa pessoa de uma universidade que me perguntou, qual foi a maior surpresa da sua vida na sua idade? E eu disse, a maior surpresa da minha vida é a brevidade da vida. Como a vida é curta, o tempo está desabando sobre nós. Quanto tempo ainda temos? Lemos sobre o ozônio, a chuva ácida, a poluição, as bombas atômicas. Ouvi dizer que a África do Sul tem cerca de 20 ou 25 bombas atômicas. O que eles farão com elas caso sejam empurrados contra a parede? Israel tem bombas atômicas. Iraque, Paquistão, todos trabalhando na bomba atômica. E estima-se que 15 pequenos países tenham agora a bomba atômica. O que vai acontecer quando um desses pequenos países explodir e iniciar uma reação em cadeia? E o mundo inteiro poderá explodir. A tecnologia não tem moral. O homem é o mesmo que era nos dias de Jeremias. E Jeremias disse, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente perverso. Quem pode saber disso quando saberemos quando algum Hitler ou Stalin aparecer novamente? E ter o mundo inteiro aos seus pés? Primeiro há a brevidade do tempo. A Bíblia diz que nosso tempo na terra é muito breve. Eis que fizeste os meus dias como a largura de uma mão, e a minha idade como nada diante de ti, diz a Bíblia no Salmo 39. Pense na largura de uma mão, do polegar ao mínimo. Aos olhos de Deus isso é tão longo quanto sua vida é. Tão rápida que acabou, mas você não pode dizer isso aos jovens, porque você sabe quando você é jovem, você pensa que a coisa toda está na sua frente e você nunca percebe que pode ter ido embora amanhã.
A Bíblia diz no Salmo 90, versículo 4: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. 1000 anos aos olhos de Deus são apenas um dia. 2 Pedro 3,8 diz: um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Nenhum de nós poderá viver até 1000 anos, pode haver um ou dois nesta multidão que chegue a 100. Mas mesmo assim você dificilmente saberá o que está acontecendo ao seu redor. Alguns o fazem. E então, em Isaías 40, 22 diz: é ele quem está assentado sobre o círculo da terra, e os seus habitantes são como gafanhotos. Deus olha para baixo e vê todos nós, e nós parecemos gafanhotos para ele. A Bíblia diz que somos como a grama, nós brotamos e como a grama foi ceifada. A Bíblia diz no Salmo 102: meus dias são como uma sombra que declina e eu estou seco como a grama. Ó Senhor, durará para sempre. E a tua lembrança por todas as gerações. Deus é de eternidade em eternidade. Deus não teve começo. Deus não tem fim. Você teve um começo e tem um fim. E Deus promete que você poderá viver até os 70 anos. 3 pontos e 10. Mas, além disso, ele não faz nenhuma promessa clara. E isso não demora muito, deixe-me dizer. Chega mais rápido do que você jamais poderia sonhar. Os dias dos nossos anos são 3 anos e 10. Cada um de nós recebeu a mesma quantidade de tempo por dia. Você sabe quantos minutos tem um dia? 1440 minutos. Você já viveu o hoje e isso nunca mais se repetirá. Já está escrito nos livros de Deus e nas fitas de Deus. As coisas que você fez, as coisas que você não fez, que deveria ter feito, as coisas que você pensa, porque Deus registra até mesmo nossos pensamentos, bem como nossas palavras e ações. Você sabe quantas horas tem em uma semana? 168 horas por semana. E ontem, há uma semana, chegamos a Búfalo. Uma semana se passou desde que chegamos. Rápido, simples assim. Parece que foi ontem que começamos as reuniões. Sim, 70 anos que Deus permite. Os primeiros 15 anos são na infância. 20 anos você passa na cama. Nos últimos 5 anos, as limitações físicas têm restringido as suas atividades. Faltam apenas 30 anos. Isso é tudo que você tem em 30 anos dos 70. E parte desse tempo deve ser gasto comendo, trabalhando e calculando seu imposto de renda. E a Bíblia diz em Tiago 4, pois o que é a sua vida? É até mesmo um vapor que parece por um pouco de tempo e depois desaparece. Apenas um vapor. Jesus disse que o caminho para o céu é estreito, a porta de entrada para o céu é estreita. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você deve vir a Cristo pela simples fé como uma criança e pelo arrependimento de seus pecados. Depois há a urgência do tempo. A Bíblia diz, remindo o tempo porque os dias são maus. Os dias são muito maus em que vivemos. Leiam os vossos jornais e vejam a televisão, e vejam quantos assaltos, violências e crimes, e quantas guerras estão prestes a colidir, ou guerras que estão sendo travadas, e quantos milhares de pessoas foram mortos na guerra Iraque e Irã. E parece que às vezes o mundo inteiro está prestes a explodir. Recebi uma carta de um homem da costa oeste há vários anos. Ele disse que prometeu a Deus que daria ao Senhor 2 dias por semana. Ele iria visitar seus vizinhos e amigos e convidá-los para ir à igreja. Você sabia que mais de 20 pessoas se ajuntaram à sua igreja naquele ano? Porque ele estava disposto a pagar o dízimo de seu tempo. Tenho tanto tempo, mas tenho tempo para quê? Hora de servir a Cristo. Hora de viver de acordo com a sua vontade. Mas há uma tirania no tempo. Isso nos leva ao frenesi e ficamos frustrados. E corremos aqui e ali e em todos os lugares. E sentimos que não temos tempo o suficiente para fazer o que deveríamos fazer. Eu me sinto assim. E fazemos demais. Você sabe, costumava ser muito bom quando você tinha um trem ou um ônibus para embarcar. E agora você planeja sua programação de avião. Você planeja seus horários.
por computadores. E depois de um tempo vira estatística. E fazemos demais ou tentamos fazer demais. Jesus disse: devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Chega a noite em que nenhum homem pode trabalhar. Chegará um tempo em que você não poderá trabalhar. Para cada um de nós, quero dizer, para cada pessoa aqui, chegará um tempo em que sua vida nesta terra irá cessar. Jesus disse: terminei a obra que me deste para fazer. Havia uma urgência, mas havia uma serenidade em Jesus. Você nunca o encontra correndo para nenhum lugar, você nunca leu sobre ele correndo para algum lugar. Ele disse: terminei o trabalho. Ele tinha apenas 33 anos de idade. E ele disse: Senhor, eu fiz o que tu me pediste para fazer. E ainda haviam milhares de pessoas que precisavam ser curadas, vidas que precisavam ser tocadas. Mas Jesus disse: terminei minha tarefa. Veja, o tempo pode ser nossa ferramenta, mas podemos ser seu escravo. Devemos reservar tempo para acreditar, tempo para estudar, tempo para ensinar, tempo para orar, tempo para ser amigável com as pessoas, tempo para entreter, tempo para visitar, tempo para ter comunhão, tempo para testemunhar, tempo para trabalhar. E durante toda a minha vida, passei muito tempo no trabalho, muito tempo em reuniões como esta. Se eu tivesse de fazer de novo, gastaria menos tempo pregando e mais tempo estudando. Precisamos estar melhor preparados como ministros do Evangelho. Então tive que dobrar à medida que fui crescendo, continuar fazendo as cruzadas, continuar fazendo todos esses trabalhos, mas ao mesmo tempo estudando mais do que nunca. E eu estudo muito mais agora do que quando estava na faculdade. Ainda acordo às vezes e sinto que estou num pesadelo e numa aula de matemática. E não sei a resposta para a pergunta de um exame ou de uma aula de grego. E não sei a resposta para essa pergunta. Mas um dia chegaremos a um exame final. Será no julgamento de Deus e Deus dirá: o que você fez com o seu tempo? Aquele momento em que você teve a oportunidade de receber a Cristo. Aquele momento em que você teve de se arrepender de seus pecados e ir até ele e segui-lo, o que você fez com isso? Você foi embora, virou as costas e disse: vou aproveitar a minha chance. Ouvi falar de um garotinho, ele estava doente e progredia lentamente, e então o médico deu uma receita ao pai. E o médico disse: esta receita, senhor, é para você, não para seu filho. E dizia: 2 luvas, uma bola, passe mais tempo com seu filho. Tenho 2 filhos, 3 filhas. Gostaria de ter passado mais tempo com eles, mas graças a Deus todos os 5 conhecem o Senhor e todos os 5 são pregadores ou professores da Bíblia. Mas tenho que dar glória ao Senhor e o crédito terreno à minha esposa. Sim, temos que pagar um preço. Não tenho tanto tempo na minha vida para certas coisas. Quando você conhece a Cristo, certas coisas caem. Você não quer mais fazê-las. Devemos remir o tempo, você não tem muito tempo. A vida é breve e o momento é urgente, então não vamos desperdiçá-lo. E então a Bíblia fala sobre a ação imediata do tempo. O fato de que o tempo é curto exige ação imediata. Porque em 2 Coríntios 6 o apóstolo Paulo disse: agora é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação. Uma cruzada como esta para uma oportunidade como esta, talvez não chegue ao oeste de Nova York, ou talvez uma vez em cada 2 ou 3 gerações. Acho que já se passaram muitos anos desde que vocês tiveram reuniões como essa. E talvez isso nunca mais aconteça em sua vida. E você tem a chance agora de receber a Cristo em uma reunião como esta. E a Escritura diz: agora é a hora, faça isso agora. Cada vez que o relógio passa, parece dizer agora. A Escritura diz em Hebreus 3: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam os seus corações. Você vê quando você ouve as Escrituras citadas e ouve o Evangelho pregado? Seu coração fica cada vez mais duro, mais duro e mais duro? Até depois, por um tempo, você chegará a um estágio em que o Espírito Santo continuará a falar com você, mas você não conseguirá ouvir porque seu coração está muito duro.
Você recusou e adiou muitas vezes. Agora é a hora. E então a Bíblia diz que você deveria vir enquanto você é jovem, antes de que todas as coisas más entrem em sua vida e hábitos se formem. E chega um momento em que você não pode vir a Cristo, exceto sob as circunstâncias mais extraordinárias. Venha enquanto seu coração é jovem e terno. Essa é a razão pela qual gosto de ver as crianças e jovens vindo a Cristo, porque eles têm uma vida inteira, bem como seu coração e sua alma, para entregar a Cristo. A Bíblia ensina isso no futuro. Teremos um futuro maravilhoso. Quando você vier a Cristo, você passará a eternidade com Ele no paraíso, no céu. Você vai andar pelas ruas de ouro puro. Seus olhos verão o Rei em toda a sua glória e isso será uma realização total. Nenhum de nós aqui jamais conheceu a realização total. Você verá então que os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento levará embora. E você vai dizer, graças a Deus eu assumi meu compromisso com Cristo e aqui estou no céu com Ele para sempre. Há um aviso para o tempo também. Algum dia será tarde demais para a sua alma. O tempo é muito curto por indecisão e vacilação. 1 Reis 18, Elias falando com aqueles falsos profetas. E ao povo disse, até quando ficareis entre duas opiniões? Aqui estavam o deus Baal e a deusa Azera de um lado com seus profetas, cerca de 850 deles. Do outro lado estavam as pessoas, e Elias estava sozinho e disse, você está hesitando entre duas opiniões. Se Deus é Deus, então confie nele. Vá até o fim com o Deus vivo e verdadeiro. Você vê, o tempo é muito curto. Pode não haver amanhã para você. Muitos filmes estão sendo feitos hoje e são chamados de filmes do Armagedon. Filmes que tratam do fim da Terra. Alguns deles datam do Vietnã e vemos quase o fim de tudo em que acreditamos em alguns dos filmes que estão fazendo sobre o Vietnã. A Escritura diz, visto então que todas estas coisas serão dissolvidas, que tipo de pessoas vocês deveriam ser? Se tudo isto que há na terra vai desaparecer algum dia, e a Bíblia diz que isso vai acontecer, o mundo e a sua concupiscência desaparecerão. E a Bíblia fala sobre uma gigantesca conflagração de fogo, que eliminará todo o mal, todo o pecado e tudo o que é feio deste planeta. E Deus irá substituí-lo pelo seu reino. Esse dia está chegando e pode ser em breve, vou falar sobre isso no domingo à tarde. A esperança do mundo. O jornal Los Angeles Times disse há algum tempo que o mundo bebe como se não houvesse amanhã. Um jornal francês disse que há alguns verões a Europa estará a viver de forma muito semelhante àquelas últimas horas no Titanic. Em outras palavras, a Terra, o mundo está afundando na depravação moral. E estamos bebendo, comendo, nos divertindo, seguindo nosso próprio caminho e sem pensar seriamente no fato de que existe uma eternidade do outro lado, céu e inferno. E a decisão que você tomar sobre Cristo decidirá onde você estará daqui a 100 anos. Há uma antiga canção pop na Inglaterra intitulada Outra Hora, Outro Lugar. Sempre é isso que o diabo vai sussurrar em seus ouvidos. Sim, você deveria fazer isso. Você deveria assumir esse compromisso com Cristo, mas faça-o em algum outro momento, em algum outro lugar. Mas Deus diz, é aqui e agora. Um programa da rede de televisão é chamado Uma Vida para Viver. A Escritura diz, apenas uma vida, que logo passará. Alguém escreveu, somente o que é feito por Cristo durará. Até quando vocês hesitarão entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, siga-o. Você vê que Jesus Cristo veio e morreu na cruz e levou seus pecados, seu julgamento, seu inferno. Derramou seu sangue por você. Agora Deus diz que você deve recebê-lo. Deus lhe oferece um presente. Ele está lhe oferecendo um presente e tudo que você deve fazer é recebê-lo. Mas você tem que recebê-lo. Eu estive com o governador do Tennessee uma vez, há muitos anos atrás, e fomos para uma penitenciária e fiz uma pergunta a ele. Eu disse, governador,
Se você perdoa um homem, aqui ele está no corredor da morte. Havia cerca de 18 homens no corredor da morte. Ele recusou o perdão, o que acontece? Ele disse, então ele morre, porque a Suprema Corte do Estado decidiu que se um homem recusar o perdão, ele deve morrer. E quando voltamos para a cidade, pude ver lágrimas escorrendo pelo rosto do governador. Ele disse, sabe, este é o trabalho mais difícil de ser governador de qualquer estado. É lidar com pessoas que você tem o poder de perdoar, mas você sabe que não pode porque a lei é muito forte. E isso é uma outra história. Mas Deus se oferece para perdoá-lo esta noite, para lhe oferecer um perdão eterno por cada pecado que você já cometeu se você vier a Cristo. Porque você vê, alguém pagou o preço por você. Cristo pagou na cruz. Deus colocou sobre ele nossos pecados. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós. E Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele está vivo agora à direita de Deus o Pai. E quando estivemos na Romênia há alguns anos, antigamente não havia como ensinar a Bíblia para aquelas pessoas da Idade Média, a não ser por meio de pinturas. E usaram uma tinta que hoje não conseguem duplicar. Eles não sabem o que colocaram nela, mas as cores hoje são tão lindas como eram há 500 anos. Pintaram gravuras bíblicas e o azul é igualmente lindo e o verde é igualmente lindo. E eu vi um que nunca esquecerei. Era uma escada que subia da terra ao céu. No topo da escada estava Jesus, com os braços estendidos. Subindo a escada estavam os peregrinos, tentando subir aquela escada em direção ao céu. Lá embaixo estava o diabo puxando-os para baixo, lá em cima estavam os anjos ajudando-os. Não era totalmente bíblico, mas contava uma história de como há uma luta que ocorre em todas as nossas vidas por causa de Jesus Cristo. E temos que decidir o que vamos fazer com ele. E vou pedir-lhe esta noite que diga, quero Cristo em minha vida, preciso de Cristo em minha vida, preciso de alegria e de paz e de realização e de perdão que ele oferece e estou disposto a servi-lo e a segui-lo a partir deste momento. Vou pedir-lhe que se levante e faça o que vimos milhares de pessoas fazerem nesses 3 ou 4 dias. Vou pedir-lhe que se levante do seu assento e venha e fique aqui na frente desta plataforma e diga vindo. Eu entrego meu coração e minha vida a Cristo. Estou disposto a segui-lo e servi-lo. Vou pedir que você faça isso. Você pode ser ou não membro de uma igreja. Você pode estar no coral, você pode ser um porteiro aqui e Deus falou com você. Você pode ser um clérigo aqui, eu não sei, mas Deus falou com você. Levante do seu lugar e venha, vou dizer-lhes uma palavra, vou orar com vocês e vou lhe dar um livro. E então você pode voltar e se ajuntar aos seus amigos. Se você estiver com amigos e parentes, eles irão esperar por você. Se for ônibus, eles vão esperar. Só vamos mantê-los por alguns momentos, mas é muito importante vir. Agora vou lhes contar porque peço às pessoas que venham. Jesus foi crucificado e pendurado publicamente na cruz por você em seu lugar. Ele diz, se você não estiver disposto a me reconhecer publicamente diante dos homens, eu não o reconhecerei diante de meu Pai que está nos céus. E se você começar daquela fileira de cima, ali em cima, vai demorar um minuto a mais, então comece agora. Naquela varanda ali de cima, em cima, então comece. As pessoas já estão chegando. Vocês vêm e se ajuntam a eles e assumem um compromisso com Cristo. E diz esta noite, quero me render a Ele e recebê-lo em meu coração e ter certeza de meu relacionamento com Deus. Pode vir, nós vamos esperar por você. Como você pode ver, centenas de pessoas estão respondendo ao convite do Senhor Gran para fazer de Jesus Cristo o Senhor de suas vidas. Você também pode tomar a mesma decisão. Há um número de telefone na tela da sua televisão agora. Esta é a sua oportunidade de ligar e conversar com alguém que realmente se preocupa com você. Então ligue para esse número agora.
Há muitas pessoas que têm assistido pela televisão e o Espírito de Deus falou com você. Você percebe que o tempo é muito curto e precisa assumir o seu compromisso com Cristo. Você pode fazer isso agora mesmo, onde quer que esteja. Basta dizer sim, Senhor Jesus, entre e Ele entrará. Que Deus o abençoe e não deixe de ir à igreja neste fim de semana. Mensagem de Billy Graham. Agora, esta noite, quero que vocês abram comigo o Salmo 90. Salmo 90. Quero falar hoje à noite sobre a brevidade da vida. Eu vou ser breve como fiz ontem à noite. O versículo 10 do Salmo 90. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Você conta seus dias? Você percebe quão importante é cada dia? Pense nisso, Deus disse que se você viver até os 70, pode viver até os 80. E então a Escritura diz, se você viver até os 80, é provável que você tenha muito trabalho e sofrimento, e problemas e dificuldades. Ouvi falar de um passageiro de trem que estava distribuindo charutos, porque o trem onde morava chegou na hora pela primeira vez em muito tempo. Isso foi há alguns anos. O condutor disse que não poderia aceitar um charuto. Por quê? Ele disse porque este trem é o de ontem. Há o colapso do tempo ao redor de nós. Você sabia que nos dias de Jesus, o mais rápido que uma pessoa poderia ir era o mais rápido que um cavalo poderia correr? E isso aconteceu até 1830, quando desenvolvemos um motor mais rápido que um cavalo. Pense nisso. Nessas centenas e milhares de anos, todo o mais rápido que você poderia ir estava a cavalo. E então, em 1910, desenvolvemos uma aeronave militar que andava a 42 milhas por hora. E então me lembro muito bem como era ontem, quando Lindbergh decolou para Paris, e em 33 horas ele estava em Paris. E achamos que isso era realmente algo extraordinário? Hoje pegamos um Concorde, ou algumas pessoas fazem isso, e estão lá em 3 horas e meia. E em 1960 começamos a viajar pelo ar, a 29 milhões por hora quando chegamos à estratosfera. Agora, meu pai conduzia um cavalo e uma charrete, e estamos tentando executar hoje, em uma era espacial, em um cavalo e uma charrete, a vida moral e espiritual. O tempo está caindo sobre nós. Quanto tempo temos? O salmista pediu que o Senhor se lembrasse de quão curto é o meu tempo. Eis que fizeste os meus dias como uma larga mão, e a minha idade como nada para ti. 1000 anos à tua vista é como ontem, quando passou, e é um relógio. Um relógio são 4 horas à noite. Um dia para o Senhor são 1000 anos, e 1000 anos são um dia. Aquele que senta no círculo da terra e os seus habitantes olham para Deus como gafanhotos. A grama seca e a flor murcha, diz a Escritura. Meus dias são como uma sombra que declina, e estou murcho como a grama. Mas tu, ó Senhor, durará para sempre, e a tua lembrança para todas as gerações. Pense nisso, Deus permanecerá para sempre. Mas nesta terra somos como uma sombra que está declinando. Estamos todos morrendo. Desde o momento em que você nasceu, você começa a morrer, porque todos estamos caminhando para a morte. Cada um de nós está sob a sentença de morte. Não haverá ninguém vivo nesta audiência.
Eu diria em 90 anos, a partir desta noite, ninguém, todos vamos morrer. E o que você vai fazer com esses anos? Cada ser humano tem exatamente o mesmo número de horas e minutos todos os dias. Você sabe quantos minutos há em um dia? 1440. Você sabe quantas horas há em uma semana? 168 horas. Agora, se você vive até os 70 anos, seus primeiros 15 são a infância ou a adolescência. Você passa 20 anos na cama. Os últimos 5 anos são limitações físicas e você está reduzindo suas atividades. O que significa que só tem 30 anos para todo o restante. 30 anos para viver. E parte desse tempo tem que ser passado comendo, trabalhando e ajustando seu imposto de renda. A Escritura faz esta pergunta: o que é a sua vida? É mesmo um vapor que aparece por pouco tempo e depois desaparece. O mais velho de nós não viverá muito tempo. Nosso tempo já está nas mãos de Deus. Deus já tem uma data marcada para você ser tomado desse mundo. Pode ser um acidente, pode ser um câncer e pode ser um ataque cardíaco. Seja o que for, já está definido. E a Escritura diz, está designado ao homem morrer uma só vez e vir depois disso o juízo. Você estará diante do grande julgamento de Deus para dar conta de como passou esta vida e o que fez sobre Jesus Cristo. Porque Deus deu seu Filho para morrer pelos seus pecados. Porque você vê, somos todos pecadores, todos temos a mesma doença, não importa qual a sua cor de pele, Deus não olha para a cor de pele, Deus olha para o seu coração. E Deus vê que você tem essa doença cardíaca espiritual, e essa doença cardíaca espiritual é chamada pecado. E somos todos pecadores. Isso significa que quebramos as leis de Deus, desobedecemos a Deus, rebelamo-nos contra Deus. E porque rebelamo-nos contra Deus, é que teremos que enfrentar um julgamento. E ele vai dizer: aparta-te de mim, nunca te conheci. É interessante para mim que pessoas ricas não podem comprar mais horas. Os cientistas não podem inventar novos minutos. Você não pode economizar tempo para gastar em outro dia. Você tem pouco tempo hoje e diz, bem, gostaria de guardar para amanhã, mas você não pode fazer isso. Há urgência no tempo. A Bíblia diz, remindo o tempo porque os dias são maus. Os dias são muito maus. Olhamos nossos jornais e não podemos acreditar em todos os assassinatos, estupros e problemas raciais. Todas estas coisas em todo o mundo. Sim, os dias são maus e temos uma grande tarefa pela frente. Se esta terra ser poupada por mais tempo. A Escritura diz que devemos remir o tempo. Uma frase fora do mundo dos negócios significa ganhar tempo. Ouvi falar de pessoas que dizimam seu tempo. Devemos dizimar nosso dinheiro, 10% do nosso dinheiro pertence a Deus, se você é cristão. Mas também podemos dizimar nosso tempo. Pegue 10% do seu tempo e diga, Senhor, isto é seu. Para estudo bíblico, para oração. Você diz que nós gastamos muito tempo em autoestradas, ida e volta interestaduais, e ficamos presos no trânsito. Você sabe, nós inventamos todas essas coisas modernas para economizar tempos e temos menos tempos do que tínhamos antes. Temos muito menos tempos do que meu pai e minha mãe tinham nos dias de cavalo e charrete. E ainda temos automóveis e aviões rápidos e nós estamos correndo de um lugar para o outro como pessoas loucas. E a maioria de nós não sabe o que vamos fazer quando chegarmos lá. Você tem muito tempo, mas para quê? Você tem tempo para servir a Cristo? Você tem tempo para viver segundo a vontade dele? Tem tempo para obedecer-lhe? Você fez como disse o salmista em Salmo 31:15 e se colocou à disposição de Deus, quando ele disse, meus tempos estão em suas mãos. Há um filme atual sendo exibido com o título Os Compromissos. Você já comprometeu toda a sua vida a Cristo? Isso já aconteceu com você?
Ah, você diz sim, fui batizado, sou membro. Você diz, de vez em quando vou à igreja. Penso em Deus de vez em quando. Mas você realmente se comprometeu com Ele? Você está totalmente comprometido com Ele? Tem certeza se você morrer neste momento você iria para o céu? Você tem certeza de que seus pecados estão perdoados? É por isso que Cristo veio e morreu na cruz e derramou seu sangue. E Deus o levantou dos mortos. E então há a tirania do tempo, nos controla e ficamos frustrados. Corremos de um lado para o outro, porque não sentimos que temos tempo suficiente para fazer tudo o que precisa ser feito. Jesus disse, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. A noite vai chegar para você e você não terá a oportunidade de servir a Deus. Sirva-o enquanto pode, sirva-o agora. Coloque-o em primeiro lugar na sua vida. Ainda no final da sua vida, ele disse, terminei o trabalho que o Senhor me deu para fazer. Deus tem um plano para a sua vida e você pode terminá-lo com a ajuda de Deus. E Ele te dá uma paz e uma alegria que você nunca sonhou que existia se você colocar sua confiança nele. Assim, quando Jesus saiu da terra, haviam pessoas que precisavam ser curadas e vidas que precisavam ser tocadas, mas Jesus disse que ele terminou o trabalho que lhe foi designado pelo Pai. Deus atribuiu um trabalho que só você pode realizar. Você é único, ninguém pode tomar seu lugar. E Deus precisa de você em seu reino. O tempo pode ser nossa ferramenta, mas também podemos ser seu escravo. Mesmo assim, o tempo é surpreendentemente justo e perdoador. Não importa quanto tempo você perdeu no passado, você ainda pode ter o amanhã. A.D. Stevenson disse uma vez, não são os dias da sua vida, mas a vida dos seus dias que conta. Você tem que entender isso. Qual é o preço que você tem que pagar? O preço é que você não tem tempo para certas coisas. Não devemos derivar ao acontecimento fazendo todos os prazeres e todas as bebidas e todas as outras coisas que estão erradas. Deus quer que amemos os outros. A principal coisa que Ele quer que façamos é amar o nosso próximo, é amar pessoas de outra raça. A única coisa que distingue um crente dos outros é o amor que domina a sua vida. Sua vida deve ser cuidadosamente planejada. E então, ao término do tempo, irmãos, disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, o tempo é breve. No Apocalipse diz que o tempo não existirá mais. Jesus e seus discípulos passaram 99 versículos de Mateus 24 até o final do capítulo 25, falando sobre o fim da era. À medida que nos aproximamos do fim da era, leia em Apocalipse 12 que o diabo estará freneticamente ativo, porque sabe que seus dias estão contados. Sim, há um diabo, existe um Satanás, ele é uma pessoa real e existem demônios reais. Eles vão batalhar pela sua alma esta noite, porque Satanás não quer desistir de você. Ele vai trabalhar para manter você em seu reino, porque existem dois reinos. Existe o reino do diabo e existe o reino de Deus. E você tem que fazer sua escolha. Em qual reino você quer estar? É claro que não sabemos quando será a hora da vinda de Jesus, quando ele virá. Em Marcos 13, diz-nos que o céu e a terra passarão, mas sobre a hora e o dia ninguém sabe, por isso cuidado. Vigie e ore, porque você não sabe qual é a hora certa. Não sabemos quando Deus vai vir nos buscar. Em Romanos 13, o apóstolo diz, conhecendo o tempo, que agora já é a hora de acordar do sono, pois agora está a nossa salvação mais perto do que quando acreditamos. A noite está passando, o dia está próximo. Deixemos, portanto, as obras das trevas e coloquemos a armadura da luz. A Bíblia usa várias vezes a frase, o tempo está próximo. Jesus nos disse para discernir os sinais dos tempos. Os sinais é que a iniquidade será abundante.
Peguem seus jornais e assistam aos noticiários. Iniquidade está abundando em toda parte. Não apenas em Nova York, não apenas em Nova Jersey, mas está em todo o mundo. Quando a igreja for chamada ao céu, seu nome estará lá? Seu nome está escrito no livro da vida? Porque a Escritura diz que se seu nome não estiver no livro da vida do Cordeiro, você nunca entrará no céu. Agora está no que é chamado na Bíblia os livros. E sob seu nome estão todos os pecados que você já cometeu, todas as coisas que você já pensou que estão erradas, todas as suas intenções que estão erradas. Está tudo lá gravado. E te enfrentará no julgamento. Mas quando você vem a Cristo e se apresenta inteiramente e completamente a Ele como Senhor e Salvador, Ele apaga tudo nesses livros e escreve seu nome em outro livro, o livro da vida, o livro do Cordeiro. Seu nome está escrito lá. Se seu nome não estiver escrito lá, se fosse eu não deixaria este edifício hoje à noite até ter certeza, porque nunca pode haver outro momento como este na sua vida. Esta é a sua hora com Deus. E então, a brevidade do tempo exige uma ação imediata. O fato de que o tempo é curto pede que façamos algo. Agora, porque a Escritura diz em 2 Coríntios 6:2, agora é o tempo aceito. Amanhã não, hoje. Coisas que você deve fazer, faça agora. Dinheiro que você deve doar, doe agora. Pessoas que você deve testemunhar, testemunhe agora. Cada vez mais o relógio parece dizer agora. Hoje, se você ouvir sua voz, não endureça seu coração. Você pode endurecer seu coração. Você ouve uma mensagem como esta e pode ser muito perigosa, porque você vai endurecer seu coração. E na próxima vez que você ouvir o Evangelho, seu coração estará cada vez mais duro e mais duro. Venha para Cristo agora. Se você ouvir um sussurro no seu coração de que você precisa vir, venha. Então há o aviso do tempo. Algum dia será tarde demais para a sua alma. O tempo é muito curto para indecisão e vacilação. Não fique entre duas opiniões. Os tolos dizem que há muito tempo. O diabo diz que há muito tempo. Todas as manhãs você tem 86.400 segundos para gastar e investir. Cada dia o banco abre uma nova conta com você. Pode não haver amanhã. Venha agora. A Escritura diz que vem dias que todas estas coisas passarão. Que tipo de pessoas vocês deveriam ser? Li um artigo há alguns anos falando sobre algumas pessoas que estavam se divertindo na véspera de Ano Novo, e este homem que estava escrevendo o artigo disse: bebem como se não houvesse amanhã. Provavelmente todos vocês já ouviram a música Outra Hora e Outro Lugar, e é isso que o diabo vai sussurrar em seu ouvido esta noite. Quando eu te disse que você precisa vir e fazer seu compromisso com Cristo, com estas centenas e milhares de pessoas que vêm nesta cruzada, o diabo dirá: espere, outra hora, outro lugar. Esta não é a hora. Esta é a hora. O mesmo fato de que você está aqui indica que é a hora. Por alguma coincidência ou providência estranha, Deus o trouxe aqui esta noite. E antes de você chegar, você pensou que estava bem com Deus, mas agora você não tem certeza. E você quer ter certeza, quer ter certeza. Sim, o diabo sempre diz: sim, faça isso, mas em outra hora e em algum outro lugar. Deus diz: aqui e agora. Em Lucas 19, nos fala de Jesus chorando pelo povo de Jerusalém. Há um poema que ouvi pela primeira vez há alguns anos. Há um tempo, não sabemos quando. Um lugar, não sabemos onde, que sela o destino do homem para a glória ou o desespero. Alguém me escreveu uma carta aqui esta semana. Diz: querido senhor Graham, em 1957, sua cruzada chegou a Old Madison Square, na cidade de Nova York. Eu tinha 6 anos, ainda me lembro da viagem de ônibus, das arquibancadas de madeira dura e dos meus sapatos pretos novos e brilhantes de couro envernizado. Lembro-me de tudo como se fosse ontem. Quando você fez o convite para dar minha vida a Cristo, eu estava pronta para ir e saltei para ir.
Mas, infelizmente, nesses dias e nessa geração, minha mãe respondeu a mim, dizendo silenciosamente: sente-se. Nós não fazemos isso. Alguém pode ver você. E fiquei na minha cadeira. Aqui estão 35 anos depois e tenho o privilégio de ser uma conselheira voluntária aqui no chão. E é minha oração que nenhuma pessoa permaneça no seu lugar, mas se adiante para receber a Cristo enquanto há tempo. Obrigado por trazer sua cruzada de volta para esta área. Minhas memórias de menina de 6 anos estão explodidas de emoção. Estarei orando por você esta semana. Deus abençoe. Há um homem desta área que Cliff Barrows me falou no telefone hoje. Sua família estava incentivando-o a ficar aqui porque ele não acreditava. E ele foi ao ponto de dizer às pessoas que não acreditavam em Cristo. Ele não era crente. Mas ele não acreditava. Ele não ficou aqui. Ele não veio aqui. E não queria aceitar as reivindicações de Cristo. Em vez, ele foi para Ilhas Bahamas. E cedo de manhã, esta manhã, ele morreu de ataque cardíaco. Para ele, agora é tarde. Sua decisão foi tomada. E a sua decisão? Você vai dizer sim ou não às reivindicações? Cristo morreu por você. Ele ressuscitou novamente. Cristo morreu por você e ressuscitou. Então o que você tem que fazer? Primeiro, o arrependimento de seus pecados. Isso significa que você diz: Senhor, sou pecador, sinto muito pelo meu pecado. Estou disposto a mudar meu modo de vida. Eu quero te seguir e servir. Entrego minha vida a ti esta noite. Eu me rendo toda a minha vida ao Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Eu quero fazer meu compromisso com o Senhor esta noite. Nesta cruzada, nunca mais estaremos neste auditório. E você está aqui esta noite. Vou pedir que você se levante do seu assento lá em cima na varanda, vai demorar 1 minuto ou mais, e comece a vir, venha agora, todos fiquem aqui na frente desta plataforma, na frente do púlpito. E depois que vocês vierem, vou lhe dizer-lhe uma palavra, vou fazer uma oração, vou lhe dar uma literatura para ajudá-lo em sua vida cristã. Você diz: por que você pede que as pessoas vão publicamente? Porque cada pessoa que Jesus chamou, ele chamou publicamente. Havia algo sobre torná-lo público. Ele morreu por você publicamente, pendurado nu na cruz. Certamente você pode vir e ficar aqui publicamente para assumir seu compromisso com Ele. E dizer: Senhor, o Senhor tem tudo de mim esta noite, quero ter certeza que estou pronto para conhecê-lo. É só levantar e vir, todos vocês deste estádio. Como centenas aqui em Nova Jersey estão se aproximando para responder ao convite do Sr. Graham para fazer um compromisso com Jesus Cristo, você pode fazer esse mesmo compromisso onde estiver. Então pegue o telefone e ligue para o número que você vê na tela. Amigos especiais estarão esperando para falar com você e orar com você sobre esta decisão mais importante. Não espere, faça essa ligação agora. E se a linha estiver ocupada, espere alguns momentos e então ligue novamente. Enquanto muitos outros estão vindo, quero dizer uma palavra
Para você que pode estar assistindo pela televisão, porque estes cultos estão sendo gravados em fita para serem reproduzidos algum tempo este ano ou no início do próximo ano. E tem muitas pessoas que estão assistindo na televisão e você está pensando como o tempo está passando rápido. Parece que ontem você foi um menino ou uma menina e o tempo voou. Você pode estar em um quarto de hotel em algum lugar, você pode estar em um bar. Eu quero te dizer que Deus te ama. Ele quer te perdoar. Ele quer fazer de você uma nova pessoa. Se você deixar, você pode assumir este compromisso onde estiver agora mesmo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.